Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a palavra de hoje, porque começar a semana na presença do Senhor é um privilégio para poucos, amém? A palavra de Deus diz assim, em Juízes 4:1. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Aigom. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando havia 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela sentava debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que a juizassem sobre suas causas e questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abião, na cidade de Quedes, na tribo de Naftali, e lhe declarou: O Senhor, Deus de Israel, em verdade te ordena: prepara-te, toma contigo 10.000 homens, dentre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Cícera, o chefe dos exércitos de Jabim, marche com os seus carros e as suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei nas tuas mãos e tu o vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como tu pedes, certamente irei contigo. Contudo, não será a tua glória desta empreita, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente, partiu Débora com Baraque em direção a Guedes. Amém? Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor alinhe o nosso coração com o teu evangelho. Que o Senhor abra nossas mentes, os nossos olhos, os nossos corações. Que o Senhor revele, Pai, a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, ela venha e faça resultado nesta manhã. Que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor nos dê a correção, que o Senhor nos dê o ânimo que necessitamos. Pai amado e santo, entrego nas tuas mãos, Senhor, todo o meu saber, porque de mim nada sei, Senhor, mas que eu espero que o Senhor, que o Espírito Santo possa falar comigo e com cada um que escuta essa palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nós estamos vendo aqui que o povo de Israel tinha pecado. Esse era rotineiro na vida do povo de Israel. Era rotineiro os filhos de Israel tornar a pecar, tornar a fazer o que é mal. Você sempre vai ler a Bíblia e vai ver passagem como essa. E o povo de Israel tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Só que aí, depois de 20 anos eles sofrendo, primeiro ponto, né? Tem gente que sofre tanto, demora tanto no sofrimento, que só procura Deus quando toda a sua vida já tem desgastado. Irmão, 20 anos não são 20 dias. 20 anos é metade de uma vida para você só recorrer a Deus quando não tem outra saída. E passaram 20 anos nessa peleja até se humilhar, porque para o homem é difícil se humilhar. Para o homem é difícil reconhecer que errou. Satanás Satanás muitas das vezes prende a gente, sabe no quê? No nosso orgulho. Porque a gente não volta atrás por orgulho. Porque a gente não quer falar, olha, vão falar que me avisaram. Aí eu não vou voltar atrás porque vão dizer, eu avisei para você, você é teimoso, você é teimosa, Leide. Eu não te avisei. Então nós preferimos ficar igual o povo de Israel, 450 anos no Egito, 20 anos até clamar ao Senhor aqui na mão do rei Jabim, entendeu? Passou 20 anos
para eles clamar, falar: Senhor, pecamos, me perdoe. Só que Deus é tão bondoso, Deus não vai nos tirar de nenhum lugar sem que a gente peça, sem que a gente queira, sem que a gente o busque. Deus não tira ninguém à força. Eu e você tem o livre-arbítrio para ficar na dor quanto tempo quiser. Esse é o primeiro ponto daquele povo. Depois, diz no versículo 3, e os israelitas clamaram e lamentaram ao Senhor, porque Jabim, que possuía 900 carros, o estavam subjugando há 20 anos. E Deus usa uma profetisa, que era a Débora. Nessa época, ela julgava a causa ela era profetisa e também juíza. Então, ela julgava a causa do povo. E Deus falou com ela, falou para ela: olha, chama Baraque e diz para ele que eu vou armar uma emboscada para Cícera, né, que era o capitão da guarda desse rei, e eu entregarei na mão dele, porque todo o povo de Israel estava sendo subjugado na mão de Cícera, que era o exército dele era poderoso, tinha mais de 900 carros de ferro. Então Deus falou através de Débora, falou: Débora, vai e chama Baraque e fala para ele que eu vou entregar Cícera na mão dele. Ele disse assim: certa ocasião Débora mandou chamar Baraque, filho de Abião, da cidade de Quedes, da tribo de Naftali, e lhe declarou: o Senhor Deus de Israel em verdade te ordena, prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naftali e o filho de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Quantas as vezes, meu amigo, Deus manda a gente tomar uma direção e a gente se acovarda igual Baraque? Quantas as vezes a gente prefere ouvir o nosso próprio coração, nós preferimos ouvir um amigo, uma amiga, nós preferimos ouvir o marido, nós preferimos ouvir a esposa, mas nunca ouvimos a Deus. O nosso cativeiro, o cativeiro do povo de Israel, assim também como o nosso, ele demora, não por causa de Deus. Deus tem livramento, Deus tem vida boa, abundante. Se nós ouvirmos o Senhor nosso Deus e obedecer em todos os seus caminhos, todas as coisas nos prosperarão, todos os caminhos nos abrirão, todas as portas se abrirão, porque nós vamos ouvir a direção do Deus do exército, daquele que nos conhece o nosso passado, presente e futuro. Mas o problema é que nós não queremos obedecer. E aí passa anos e anos na mesma peleja. E Deus não tira ninguém à força do cativeiro. Para sair do cativeiro é preciso buscar a Deus, é preciso se arrepender, é preciso clamar e se arrepender. Aí sim, Deus prepara livramento. E aí Baraque disse assim, então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Isso é coisa que um rei fale a uma mulher. Naquela época, tirando a Débora, que ela era profetisa e juíza, as mulheres não tinham o destaque que tem hoje. As mulheres não tinham evidência como tem hoje. Era contada a dedo as mulheres que Deus usava. As outras mulheres eram os homens que eram cabeça, eram os homens que estavam sempre à frente, eram os homens que levavam a honra, entendeu? A mulher, ela era a coroa que trazia honra ao seu marido. Aqui um rei falar para uma mulher, isso naquela época seria o maior ato de covardia. E ele se acovardou. E nós somos assim como Baraque. Olha, se você for comigo, eu vou. Se não for, também não vou. Sabe, nós, principalmente mulheres, nós somos muito dependentes dos nossos maridos, por exemplo. Principalmente nós mulheres. Nós estamos sempre presos a pessoas perto de nós, a pessoas que amamos. Se Deus mandar a gente fazer e não mandar o outro, a gente não vai. A gente só vai se o outro for. A gente só faz se o outro fizer. A gente só anda se o outro andar. Minha amada, o marido de Débora só apareceu
aqui nesse versículo para dizer que ela era esposa de Lapidote, mas Débora fazia o que tinha que fazer perante o Senhor. Só que o problema é que a nossa vida não prospera, nem vai para frente, e as cadeias não se quebram por causa do outro, porque nós estamos esperando, se ele não vai, eu também não vou. Ela não vai, meu marido não faz, eu também não faço. Meu marido não vai, eu também não vou. Minha esposa não faz, também não vou. Se minha esposa não for, eu não vou. Isso se chama desobediência e covardia. Desobediência à palavra de Deus e covardia, porque a vida é feita de batalhas, suas batalhas são individuais. Deus traz transformação individual. Então ninguém vai guerrear suas guerras, ninguém vai guerrear suas batalhas. Você vai ter que obedecer a palavra de Deus se você quiser vencer. Você vai ter que se desapegar às pessoas que parecem ser mais fortes do que você. E você vai ter que confiar no Senhor. Você vai ter que obedecer ao Senhor, mesmo quando você não vê nada. É sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. Agora, nós não avançamos, nós não prosperamos, nós não cumprimos o chamado de Deus na nossa vida, porque nós estamos presos às pessoas. Nós anulamos a palavra de Deus, a voz do Senhor, e buscamos perguntando o que é que eu faço para aquelas pessoas que estão perto de nós. E aí, se elas não vão, a gente também não vai. Se elas não abençoam, a gente não recebe a bênção do Senhor, porque até parece que Deus se torna menor do que aqueles que têm mais poder e têm mais influência na nossa vida. A palavra de Deus se torna inútil quando a gente se põe debaixo de um jugo que nem é a gente mesmo. Não é as pessoas que nos subjugam, somos nós mesmos. O nosso medo, nossa covardia, a nossa falta de fé, a nossa falta de credibilidade com o Senhor, a nossa falta de obediência à palavra do Senhor, porque o outro nós estamos vendo, mas Deus nós não estamos vendo. O povo de Israel passou 430 anos no cativeiro, enquanto esse povo aqui já estava há 20 anos. E toda a vida do povo de Israel era assim, feita de desobediência e feita também de derrota e de maldição e de morte. Então, você e eu, se nós tapar os nossos ouvidos, nossos olhos para tudo que está ao redor e confiar em Deus, nós nos paralisamos nós mesmos, nem as pessoas, porque tudo isso, todos esses questionamentos estão dentro de nós. O povo de Israel, ele levou 20 anos para reconhecer o seu erro. A gente poderia levar um dia apenas, algumas horas apenas, até reconhecer que eu tô nem aí com o que os outros vão falar. Senhor, eu reconheço, eu errei, eu tomei a decisão errada, eu fui pelo caminho errado. Mas a gente mesmo se põe em cativeiro. E o pior cativeiro é o emocional, porque a gente tá sempre pensando, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Tá sempre pensando, eu não vou sozinho, eu não faço nada sozinho, porque, eu sou pequeno, não, eu não tenho essa força, Senhor. Então, a palavra de Deus se torna anulada, se torna nula na nossa vida, por quanto a gente está dando mais valor ao que o outro do lado vai falar, ao que o outro está pensando, e nunca tomamos a posição. Débora, ela sempre tomou a posição. Ela tomou a posição, ela entendeu que ela tinha um plano naquele lugar, que Deus iria usá-la. Homem, rei tinha, mas ele usou quem? Uma mulher, porque o rei se acovardou. Então pare de se acovardar, deixa Deus te usar, deixa Deus te direcionar, para de ficar dando ouvido ou deixando o inimigo tomar a sua mente, dizendo, o que é que vão pensar? Se você começar a pensar assim, você nunca volta para a posição, você nunca retorna para o caminho. Mas vão falar. Problema, se você continuar pensando assim, quem vai sofrer é você, os outros estão pouco se lixando se você está na prova ou não. Então,
retorne hoje para a palavra do Senhor. Se Deus falar você e o seu marido, você e sua esposa, aí sim, a palavra é para os dois. Mas se Deus falar para você, a palavra é para você. Dê um passo você. Dê um passo você, porque com o outro Deus trabalha. Deus trata com o outro individual. Amém? Então Deus abençoe o seu dia, que essa palavra tenha entrado no seu coração, que você possa entender o que foi dito, que seja claro na sua mente, no seu coração, que você não tenha nenhuma dúvida e que o Senhor te guie pelo caminho que Ele preparou para você andar, amém? Que Deus abençoe. Antes de sair do vídeo, deixe seu comentário, curte e comenta e manda para 3 pessoas. E Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.